Boa noite, prazer estar aqui, boa noite, Shirley. O espírito de um animal pode se reencarnar no corpo humano? Segundo a nossa ideia, né, a perspectiva do espiritismo, não. Eu falo assim porque tem algumas correntes filosóficas e até religiosas que acreditam que sim, né? E mesmo não concordando com elas, nós devemos respeitá-las, né? Por exemplo, o hinduísmo crê, né, nessa transição da alma, inclusive para reinos inferiores, né? É porque o hinduísmo ele tem uma característica de ser uma religião muito antiga, tem mais de 6, 7 mil anos, então traz toda uma cultura, né, toda uma bagagem histórica que, de certa forma, faz a religião ou a filosofia um pouco engedrada, né? Ela fica um pouco refém dessa questão cultural. Os órficos eram uma religião da Grécia Antiga, do qual Pitágoras era adepto, inclusive, né? E os órficos acreditavam na teoria da metempsicose. A metempsicose é a ideia de que o espírito pode também voltar a um corpo de animal, né? Dentro da teoria espírita, a gente vê de um modo diferente nesse aspecto. Para o espiritismo, o espírito não retrograda, quer dizer, ele não volta na sua escala evolutiva. Ele pode estacionar, mas jamais retrogradar. Inclusive, na questão 540 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec afirma assim: na natureza tudo se encadeia, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que inclusive o arcanjo começou no próprio átomo, né? O átomo aqui tem outro simbolismo, né? É muito mais metafórico, não é só esse átomo do qual nós estamos acostumados a entender, não. Mas em outras passagens, tanto das obras básicas quanto das obras complementares, a gente vai ver em diversos momentos sugestões da doutrina espírita nesse aspecto da evolução. O Emmanuel, por exemplo, diz que na matéria é a lei da atração, no vegetal é a sensação, o animal é o instinto, o homem é a razão e o anjo é a divindade. Então, dentro da teoria espírita, por mais absurda que vos pareça, né, existe uma coisa que nós chamamos de princípio inteligente. Esse princípio inteligente foi criado por Deus, sabe-se lá como e sabe-se lá quando. Esse princípio inteligente foi criado simples, ignorante e perfectível. Simples na sua estrutura atômico-molecular, ignorante porque naturalmente não tinha conhecimento algum, e perfectível porque ele é passível de perfeição. E esse princípio inteligente estagia dentro das matérias menores, transitando do mineral para o vegetal, do vegetal para o animal e para o animal, o que nós chamaríamos de reino hominal. E do reino hominal, ele transitando de experiências em experiências, de corpos em corpos, esse princípio inteligente, que agora já adquiriu a individualidade, já adquiriu a sua consciência plena, né? Aí, esse princípio inteligente agora, ele tem uma outra característica, né? Ele é o ser inteligente da criação. E aí ele vai galgando a sua evolução, transitando de corpos em corpos, até atingir a perfeição. Inclusive, o próprio Pitágoras, né, segundo dizem, assim está na literatura, ele dizia isso, que a alma transmigra de corpos em corpos até atingir a perfeição. Isso nada mais é do que a base do princípio espírita nessa questão da reencarnação e nessa questão da evolução. Então, para nós espíritas, eu repito, para nós não somos donos da verdade e nem os donos da razão. Para nós, esse princípio inteligente, ele não retrograda. No máximo, ele estaciona. Então, por exemplo, uma criatura chegou no reino nominal, né, o princípio inteligente, ele não volta jamais à condição de animal, de vegetal ou de material, seja lá o que for, né? Daqui ele caminha para frente. Ele pode estagiar na questão moral, ele pode estacionar, né? Ele pode retrogradar do ponto de vista social. Pode vir reencarnado como um nobre ou como um plebeu, né? Isso é uma questão mesmo de experiências que ele precisa passar para a sua própria evolução. Reencarna como mulher, reencarna como homem,
Como mulher, ele desenvolve as potências femininas, que são notadamente diferentes das masculinas em diversos aspectos, né? A questão da sensibilidade, da afetividade, da emotividade, a questão da gestação, da amamentação, né? A questão da maternidade. Isso naturalmente faz a mulher um ser mais afetivo, né? O homem tem outras características, né? Que é características da razão, ele é mais centrado, ele é mais força bruta, né? Então, o espírito ele transita, né? Em alguns momentos em corpos masculinos, em alguns momentos em corpos femininos, e ele vai galgando a sua evolução. A sexualidade que a Shirley levantou aqui, né? A questão da poligamia, da monogamia, né, Shirley? Que inclusive a gente vê no reino animal, né? A gente vê essa transição, a gente vê espécies de animais que são monogâmicos, outros que são poligâmicos. No reino hominal, já como homens, né? Na estruturação da consciência e da moral, o espírito busca um equilíbrio. Por isso que a maioria das nossas sociedades, elas tendem para a monogamia nesse sentido, a busca do equilíbrio. Como a Shirley falou, não deu certo, mas no momento em que você está com, é importante que você tenha essa fidelidade a esses princípios, né, Shirley? Quando a gente vê lá na Bíblia que está escrito assim, do ponto de vista metafórico, né? Não se separa o que Deus uniu, e não se separa mesmo, porque quando você ama verdadeiramente uma pessoa, elas podem estar separadas fisicamente, né, Shirley? Mas jamais se corta o laço do amor. Agora, na questão material, a certidão de casamento, do ritual, se a relação ela está trazendo muito mais prejuízo para os espíritos do que coisas boas, tem mais é que separar mesmo. Não quer dizer que isso nós estejamos incentivando a separação. Muito pelo contrário. É o sentido de que você tem que buscar, sim, o amor, mas o amor construído dentro da teoria do respeito. Como você colocou mesmo, não é posse, exatamente, né? Bom, então voltando aqui, para fechar essa questão, nós acreditamos assim, que esse princípio inteligente não volta, ele não retrograda, né? Ele não decai na escala evolutiva. E essa escala é infinita, ela é ascensional, né? E é o que na Bíblia coloca a chamada escada de Jacó. É esse sentido que a evolução galga até chegar aos reinos superiores, como Jesus é, por exemplo, um espírito no nível crístico, e como nós também seremos um dia. Nós estamos trabalhando para isso, mas naturalmente faltam alguns bilhões de anos para isso acontecer. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui que o Alexandre já meio que respondeu, mas eu vou lê-la. Se nessa encarnação eu sou mulher, em minhas próximas encarnações serei sempre mulher? Ou poderei viver a experiência de ser homem? Essa pergunta ela é muito importante, né? Bom, do ponto de vista espiritual, a consciência ela não tem sexo. O sexo ele existe por causa, basicamente, da forma física, né? Então, o espírito, apesar dele apresentar qualidades, como disse o Alexandre, que são mais presentes no ímpeto feminino ou no ímpeto masculino, e que ele desenvolveu, esse princípio inteligente, desenvolveu esses ímpetos ao longo das várias vidas, nas diversas formas de vida diferentes, muitas vezes, da forma humana, né? Evidentemente que o espírito, na condição humana, ele vai passar pelos diversos, as diversas formas de apresentação, sexo feminino ou masculino. E o que vai fazer essa variação? Essa variação, ela vai estar ligada com a proposta, com o projeto reencarnatório que você está definindo com seu anjo guardião,
com a história que você criou até então, que você escreveu, e com os compromissos que você tem que assumir. A criatura que teve diversas encarnações num corpo feminino, e ela encarna numa próxima vida num corpo masculino, dependendo da sua condição moral e da forma como essa criatura foi acolhida pela família e foi educada e foi amparada, esclarecida, conduzida, conscientizada, com a sua conscientização corporal, ela pode trazer alguma tendência do ímpeto feminino, vamos dizer assim, no seu espírito, por ter tido várias experiências em corpos femininos, né? E dependendo da postura que ele vai ter diante desses ímpetos que ele traz, diante dessas tendências, ele vai se achar bem situado na sua reencarnação, ou pode se achar mal situado na sua reencarnação. Pode criar inúmeros conflitos, né? Mas a criatura, quando ela vem num corpo que muitas vezes não tem uma correspondência exata com os seus anseios íntimos, com os seus ímpetos íntimos, isso ocorre muitas vezes por uma necessidade. É porque haviam compromissos a serem assumidos naquela condição, e que na condição anterior ela não poderia, por exemplo, como homem, assumir aqueles compromissos, ou como mulher, assumir aquele tipo de compromisso. Muitas criaturas, às vezes, não escolhem exatamente nascer com uma polaridade física diferente da sua polaridade espiritual. Algumas criaturas, elas trilharam um caminho evolutivo tão conturbado, criaram tantos problemas na área afetiva e na área da sexualidade, tantos vícios e às vezes tantos sentimentos de sofrimento, né, que causaram sofrimento ao outro, que muitas vezes eles são colocados em corpos que são antagônicos à sua polaridade espiritual, para serem disciplinados no abuso que cometeram, inclusive nessas áreas afetiva, na área da sexualidade. Então, cada caso é um caso. Essas criaturas, às vezes, que são colocadas com a polaridade invertida, sem ter compartilhado esta escolha, podem apresentar algum grau de sofrimento quando se vêem num corpo que não corresponde à sua polaridade. E muitas vezes aumentam esse sofrimento com uma sociedade que não os ampara, uma sociedade que não os acolhe em suas dificuldades. Nós intensificamos o sofrimento dessa criatura. Então, cada caso é um caso. E, de fato, nem todo espírito que ocupa um corpo feminino vai ocupar sempre um corpo feminino. E nem todo espírito que ocupa um corpo masculino vai ocupar sempre um corpo masculino. Nós iremos passar pelas duas condições, porque a consciência não tem sexo, e nós precisamos abrigar em nós todos os sentimentos nobres que derivam
das duas funções sociais, né? O homem e a mulher têm papéis sociais um pouco diferentes. Embora a mulher tenha conquistado um espaço na sociedade maior do que antes, né? Vencendo os preconceitos, mas nós temos que reconhecer que quem perpetua a espécie até o momento é a mulher. Então, ela tem um papel diferenciado em relação ao homem. E eu não estou dizendo melhor, eu estou dizendo diferente. Porque nós somos todos iguais. Ok? Bem. Alô? Muito bem. Alguém que já conquistou o direito de viver em mundos felizes pela ascensão pode voltar a viver na terceira dimensão e ficar preso à roda da reencarnação? Eu acho que essa terceira dimensão aqui, você está sugerindo a esse mundo aqui, né? Pode voltar sim, porque dentro daquilo que eu respondi lá na questão anterior, dentro daquela perspectiva, né, da evolução ascensional e tal, o espírito, quando chega aqui numa graduação mais elevada, ele chega numa condição angélica, né, ou um nível crístico, o que esse espírito vai fazer? Ele vai ficar na ociosidade contemplativa, né, Shirley? Ele vai ficar tocando harpinha no mundo espiritual e tal? Naturalmente que não. Então, por exemplo, um professor começa ali dando aula para as crianças no primário, aí ele estuda, faz uma pós-graduação, faz um doutorado, um pós-doutorado, ele vai continuar dando aula para o primário? Logicamente que não. Ele vai dar aula para um mestrado ou até mesmo para um doutorado. Então, quando o espírito chega naquela graduação ali, no nível crístico, os desafios para ele são muito maiores. E quais são os desafios? Ajudar nos mundos mais atrasados. Então o espírito pode sim, ele vir de uma condição crística, por exemplo, para o mundo inferior. Foi a questão de Jesus dentro da nossa perspectiva. Quando Jesus reencarna, nós acreditamos, nós espíritas, que ele não reencarna numa questão de provação nem de expiação. Ele encarna num desafio de auxiliar os espíritos mais atrasados, que somos nós, levando para eles o quê? O seu conhecimento, os seus exemplos, né? Então ele volta nessa condição. Então pode sim, a resposta à sua pergunta é que sim. Então, quanto mais evoluídos são os espíritos, mais desafios e mais trabalho ele tem pela frente, né? E esses desafios são sempre nesse sentido, de ajudar aqueles que estão numa condição inferior, né? Uma outra pergunta. A reencarnação possibilita a evolução, mas no caso de André Luiz, só um momentinho, você passou por essa pergunta, você não lembra não, né? De hoje? Espera aí que eu me confundi aqui, ninguém já conquistou o direito de viver para como me aproximar de uma criança. Não, é essa mesmo. A reencarnação possibilita a evolução, mas no caso de André Luiz, a sua trajetória marcadas nas obras, não é um exemplo de evolução, mesmo sem reencarnação. No caso de André Luiz, será possível a sua ascensão a planos mais elevados, mesmo sem uma nova reencarnação? Bom, eu estou meio confuso aqui com a sua pergunta, mas vou tentar entender. O André Luiz era um espírito numa graduação muito semelhante à nossa aqui, né? Ele era médico, segundo consta, né? E sendo médico, naturalmente, ele tinha uma consciência, né, um conhecimento muito grande das questões relacionadas à medicina, a questões do corpo físico, E ele era um médico materialista, no sentido de que ele acreditava apenas na matéria, não era um espiritualista, o que também não é demérito. Mas, segundo consta no livro Nosso Lar, ele transitou em regiões umbralinas, segundo ele disse, em torno de 8 anos, né?
E quando ele voltou, ele foi levado à região da cidade do Nosso Lar, ele logo readquire a sua condição espiritual, né? E depois ele tem uma ascensão espiritual. O que a gente entende? Que, naturalmente, nenhum espírito passa por um processo de transformação abrupta, né? Não há como queimar etapas. O que a gente entende é que o André Luiz já era um espírito com um certo nível de desenvolvimento intelectual e moral, reencarnou, e como todos nós estamos sujeitos, né, no contato com a matéria, né, a gente pode sim, em alguns momentos, ficar refém dos instintos, da sensualidade, da condição financeira, e você às vezes deixa de lado a sua busca espiritual para priorizar as suas questões materiais. Isso acontece com a maioria de nós, é muito comum. Mas o conhecimento que estava ali, né, a espiritualidade já desenvolvida, voltando ao mundo espiritual, sem o corpo físico do qual o espírito, de certa forma, é refém, né? Porque o espírito, quando está encarnado, ele tem uma perda sensorial muito grande, né? O espírito que é adimensional, ou seja, ele não tem uma dimensão física, quando ele está reencarnado num corpo, numa estrutura tridimensional, preso a 5 sentidos básicos, e um 6º sentido, que é a percepção extrasensorial, que também, na maioria de nós, ela está meio que abafada, ele tem uma perda sensorial e espiritual muito grande. Então nós temos sentidos e qualidades que muitas vezes elas estão em forma dormitando, né? Muitos de nós aqui temos às vezes qualidade que nós nem mesmo sabemos. Isso é muito comum. Tem gente que de repente ele desperta para a área da música, para a área da cultura, das artes, né? Começa a escrever de uma hora para outra, e ali tem um talento que a gente até desconhecia. Por quê? Nós temos todas as nossas experiências reencarnatórias, elas estão de alguma forma, né, registradas nos nossos caracteres espirituais. Estão aqui. Às vezes você vê numa reencarnação, igual a Shirley sugeriu, né, uma proposta reencarnatória, um projeto reencarnatório, que você tem certos compromissos que você precisa desenvolver, relacionados à área, sei lá, da religiosidade, da saúde, da sexualidade. Muitas vezes algumas provações são colocadas para nós, e você deixa então algumas questões que estão dormindo ali, mas elas podem acordar em qualquer momento. Voltando ao mundo espiritual, você desconecta-se dessa argamassa física, o espírito então volta à sua dimensão, né, espiritual. Ele volta muitas vezes ao reencontro das suas qualidades, das suas percepções, né? Aí ele pode desenvolver coisas que até então eram desconhecidas. É o caso do André Luiz. O André Luiz então ele volta ao mundo espiritual. Num primeiro momento ele queria trabalhar como médico, né, Shirley? Aí o pessoal lá da área falou assim: não, peraí, começa varrendo e limpando o chão. Depois, mas eu era médico lá no mundo, na terra. Lá você era médico, aqui você é o André Luiz. Aí depois de um tempo ele trabalhou muito a questão da humildade e tal, trabalhando nas câmaras de retificação, limpando e tal. Aí sim, chegou no momento em que ele estava apto, né, a voltar aos trabalhos de natureza médica, e a medicina aqui já era uma outra dimensão, não era medicina somente material, né? Essa medicina material aqui, ó, que nós conhecemos, que a Shirley exercita, né, é muito importante, mas ela está focada dentro dos corpos físicos e materiais. Existe a medicina espiritual, que além da anatomia física, ela tem o conhecimento da anatomia perispiritual, que é muito mais complexa do que essa aqui. Então o André Luiz volta às suas práticas no mundo espiritual. Aí dá-se a impressão que ele teve uma grande transformação. Não, ele voltou à sua realidade espiritual. Aí quando volta a carne numa outra experiência, aí a gente volta de novo a ficar refém da matéria, mas cada vez a gente traz mais a intuição de que o caminho a ser traçado é o caminho do bem. Por isso as pessoas mais espiritualizadas, elas já têm essa consciência muito mais bem formatada. A gente vai para lá e para cá, né, Shirley?
A gente tem hora que vai no bem, tem hora que você dá uma quedinha aqui, tenta voltar, mas as pessoas que já têm um equilíbrio, elas naturalmente elas têm esse foco, né? Elas dificilmente elas desvirtuam do seu foco. Boa noite. Eu gostaria de saber sobre as crianças que nascem com microcefalia, sobre Alzheimer e autismo. Nossa Senhora, muita coisa. O que a espiritualidade pode nos explicar? Obrigada. Bom, o que a gente pode trazer? Primeiro, essas doenças, microcefalia, por exemplo, causada pelo vírus da Zika, né? Que é o que nós conhecemos mais de perto. Alzheimer e autismo são condições que a ciência, dentro da fisiologia, da biologia, está avançando em estudos, tá certo? A gente não tem ainda essas doenças muito claras para nós do que realmente acontece. A gente sabe, por exemplo, que várias mães tiveram Zika e não tiveram os fetos com microcefalia, né? Então, existem dados estatísticos mostrando que parece que tem fatores a mais do ponto de vista biológico que estão agindo ali, que dão esse resultado, que é o resultado do autismo, que é o resultado do Alzheimer e da microcefalia. Já se sabe hoje que o autismo não é uma doença só comportamental, é uma doença que também tem uma base neurológica, né? Inclusive, vários estudos estão caminhando, mostrando a ausência dos chamados neurônios espelhos, né? Onde a criança ela não consegue aprender com o outro a se relacionar com o mundo, né? Basicamente isso. Entretanto, todas essas doenças ligadas ao sistema nervoso central, em que a alma vem para habitar um corpo que está deficitário ou vai evoluir com uma deficiência, as causas, elas remontam muitas vezes ao espírito. O que nós percebemos? Nós percebemos que o espírito, ele é capaz de agir sobre o corpo físico através do DNA, né? Das células. Ele gerencia todo o cosmo físico através da manifestação do DNA, do fenótipo, né? E aquele espírito que já traz com ele processos de desequilíbrio ligados à área mental, à área da inteligência, à área cognitiva, desequilíbrio gerado por atos irrefletidos, por decisões inadequadas. Essas criaturas, muitas vezes, podem reverberar o seu desequilíbrio nas suas células físicas e produzir a doença. Então, evidentemente que não é toda criatura que está com falta de alguma substância vai produzir a doença pela falta da substância. Existe também a condição espiritual mórbida que impregna o vaso físico e o conduz para a enfermidade, né? Isso a gente vê, inclusive, acontecer no sistema imune com o surgimento das células cancerígenas, né? A recuperação dessas criaturas no mundo espiritual, quando partem para o mundo espiritual, depende muito da condição dessa consciência. Porque se ela passa pela sua vida física e consegue desenvolver
diante dessa morbidade, uma resiliência, um entendimento, uma compreensão dos desígnios divinos para ela, das leis divinas, certamente que ela se recupera imediatamente após deixar o vaso físico. Tá? Mas a criatura que insiste e que teima em se manter indignada e revoltada e não aceitando, né, aquela condição que lhe foi colocada como prova, né, moral, muitas vezes ela volta para a vida espiritual ainda com o mesmo desequilíbrio que ela não conseguiu se livrar dele, né, na vida física. Então, não vai dar tempo da gente falar mais, porque o nosso tempo acabou. Isso aqui já daria para fazer até uma manhã inteira de estudo sobre cada uma, né? Eu espero que tenha dado uma dica para se estudar mais sobre o assunto. Agradeço a vocês a atenção, o carinho de sempre, né? E agradecemos também a espiritualidade e aos internautas que nos ouvem. Alexandre. Boa noite, também agradeço a presença de vocês. É sempre uma alegria estar aqui. Boa noite.